Olá, hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre a ideia da construção da personagem. Bom, daria para fazer 65 mil vídeos sobre isso, né? Mas eu queria começar com uma noção que está aqui nesse livro, Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo, organizado pelo grande pensador teórico francês Jean-Pierre Sarrazac, no qual tem um verbete falando aqui sobre personagem que fala algo muito bacana, que dá uma espécie de tilt na nossa cabeça, e por isso eu queria começar com ele, para a gente começar com esse tilt e daí desenvolvendo as ideias. Ele vai dizer que a gente tem, às vezes, a ideia de que o personagem é que faz as palavras, né? As palavras se fazem a partir do personagem. Porque a gente coloca muito o personagem como se fosse alguém, digamos, de carne e osso, né? Como uma pessoa, né? Então a gente nasce, a gente é colocado na linguagem, né? A gente nasce sem saber falar, então a gente vai falar de acordo com aquela família na qual a gente nasce, aquela cidade na qual a gente nasce, o país no qual a gente nasce. Então a gente vai desenvolvendo a linguagem, as palavras vão vindo, né? A partir da nossa apreensão da realidade na qual a gente vive. Né? Então, como nossos pais falam, a língua que a gente fala, no país que a gente nasce, enfim, e aí progressivamente. E quando a gente pensa no personagem, muitas vezes, até quando a gente vai escrevê-lo, por mais paradoxal que seja isso, muitas vezes a gente pensa no personagem dessa forma, né? Como se o personagem fosse existir e as palavras fossem vindo a partir dessa existência. Porém, essa concepção que está aqui é muito bacana porque nos lembra que o personagem não existe, ou seja, ele não tem carne nem osso, e nem uma gênese exatamente, no sentido de ter uma vida pregressa, apesar da gente às vezes trabalhar, né, com essa ideia aí de gênese do personagem, ou seja, ficar pensando, né, principalmente na construção do ator, às vezes eles fazem isso, pensando onde, né, quais características anteriores àquela da peça o personagem tem. Mas isso é outra história. Voltando aqui para nossa historinha, o personagem ele não vai desenvolver a linguagem assim como a gente, ou seja, as palavras não vão vir a partir da existência dele. Pelo contrário, o personagem não é feito de carne e osso, ele é feito de palavras, ou seja, a palavra constitui o personagem, é por meio dela que ele vai existir. A palavra ou a ação dramática, né? Porque tem personagens e tal que vão fazer apenas ações. Mas pensando nas palavras, é muito bacana a gente conseguir inverter isso na nossa cabeça. Dá uma tentada aí, de repente fecha os olhos e pensa um pouco. A personagem não nasce primeiro e as palavras depois. Ela é feita por meio das palavras. É a palavra que vai constituir a personagem, ou seja, a escrita ali quando a gente está falando de um texto dramatúrgico que vem do papel ali, é essa escrita que vai fazer esse personagem existir. A carne da personagem são as palavras. Eu acho isso muito bonito, assim, essa ideia dessa constituição do personagem por meio das palavras e das ações dramáticas, e não o contrário, como é em uma pessoa. Né? Bom, dito isso, é importante a gente pensar isso, essa dimensão da invenção, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai escrever, a gente fica preso, né, nesse sentido um pouco do real. Eu já fiz até um vídeo aí falando da verossimilhança, né, que é o que precisa ter dentro de uma obra de arte, ou seja, você cria um universo e o universo tem que ter as suas próprias regras e tem que fazer sentido dentro delas, né? Assim também como o personagem. Então ele pode existir de muitas maneiras, né? Muitas formas, e aí a gente tem muitos autores por exemplo, como Samuel Beckett, né, que trabalha numa dimensão muito diferente do realismo, né, a gente tem, enfim, toda a história aí do teatro do absurdo, a gente tem, enfim, mesmo Shakespeare, né, trabalhando ali na dimensão deles, criando palavras, criando universo, a gente tem, enfim, muitos autores que vão trabalhar as personagens de uma forma muito única e diferente. Então aí a gente tem essa possibilidade, principalmente pensando que vão ser as palavras que vão constituir esse personagem e não o contrário. Dito isso, como é que nasce, né? Ou qual que é o universo que esse personagem pode habitar? Muitos. Isso, por um lado, é libertador e por outro, um pouco assustador, né? Quando a gente vai sentar para escrever. E agora, né? Como é que. Da onde vai nascer esses personagens? Né? Lembrando que um texto dramatúrgico ele surge de muitas maneiras. Né? Às vezes pode ser um sonho, uma imagem,
um conflito, uma ação, enfim, tem muitas possibilidades. Dentro disso, os personagens, ou às vezes um personagem, às vezes você pode partir, né, como personagens históricos, por exemplo, Brecht, que escreveu Galileu, a última peça dele maravilhosa, aliás, ele parte de um personagem histórico para daí criar uma narrativa em volta dele, a partir dele, né, na verdade. Tem muitas possibilidades, né? Mas tem algumas questões que são muito importantes. Uma delas é a seguinte, eu gosto dessa ideia, né? De o que você tem que pensar quando você vai criar um personagem? Você tem que pensar no outro. Como assim? Assim, né? Por quê? Porque quando você pensa num personagem, você vai já pensar, digamos assim, naquela característica tão importante da dramaturgia, que ela é um gênero que é lacunar e conciso, né? Ou seja, não é um gênero literário, lembrando também que a gente está falando aqui da dramaturgia como um gênero literário, que é muito lacunar e conciso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não tem toda essa possibilidade como um romance tem, né? De ser extenso, volumoso. Por mais que uma peça seja longa, ela ainda vai ser muito mais concisa do que os outros gêneros. Por exemplo, Hamlet dizem que se você montar inteiro tem 9 horas. O que seriam 9 horas na vida de alguém? O que seriam 9 horas dentro de um romance? Pouca coisa, no fundo, né? E para uma peça é uma extensão enorme, né? E ela é lacunar, ou seja, ela é feita de respiros, buracos, coisas não ditas, um rio que corre por baixo. Ah, mas isso toda obra é, com certeza. Porém, a dramaturgia tem um pouco mais disso, porque é aí, é nessa lacuna, é nesse rio que corre por baixo, é nesses espaços que a existência do palco pode se dar. Não é algo muito, talvez, simples de entender, mas quando a gente vai lendo peças e vai cada vez mais se acostumando com essa narrativa, e é esse exercício que eu convido você a fazer, ler peças, para você entender um pouco as diferentes formas, gêneros, jeito de escrever dramaturgia, e também um pouco essa estrutura, né, que é essas lacunas. O personagem às vezes se revela muito mais, ou na maior parte das vezes, por aquilo que ele não diz, do que por aquilo que ele diz. Então, essa característica lacunar e concisa da dramaturgia faz com que a gente tenha que pensar nesse personagem em relação e em ação. Também é bacana a gente pensar que nós somos seres relacionais. Então, nesse sentido, a gente pode, sim, às vezes, tentar entender por meio da nossa própria existência, né? Quando você está em relação com o outro, você é muito diferente. No fundo, talvez a gente não tenha essa essência, tanto que a gente às vezes fala, não, eu sou assim. Você é assim quando? Onde? Com quem? E de que jeito que você é assado? Onde? Quando? Com quem? Dá para entender? A gente é assim em determinados momentos, com determinadas pessoas, em determinadas épocas. E a gente é assado em determinados momentos, com determinadas pessoas, em determinadas épocas, né? Essa essência que às vezes a gente busca, né? Às vezes talvez ele nem exista. Bom, isso aí é algo para fazer a gente pensar um pouquinho, né? E na personagem, com certeza, a questão é exatamente essa, né? Onde ela tá? Com quem ela tá? Qual a questão? Qual o conflito? O que vai acontecer? E aí é em cima disso que a personagem vai ser feita, ou vai ser criada, ou vai ser pensada. A gente não tem como pegar, digamos, abarcar uma totalidade de existência dessa personagem, como às vezes tem romance, né, que faz isso. E mesmo que a gente faça isso, talvez uma brincadeira no teatro, né, de pegar uma vida inteira, a gente ainda vai ter que fatiar, né, em pedaços, né, por mais que no romance certamente também, mas o romance tem uma extensão maior, né, tem possibilidade de pegar mais momentos. No teatro a gente vai ter que escolher mais, né? Então, de que jeito, com quem, aonde, de que modo esse personagem está? E aí as características dele vão vir a partir disso. Ou seja, dependendo do outro personagem ou dos outros personagens, e dependendo também do lugar onde eles estão, certas facetas desse personagem vão existir, né? Vão se desdobrar ou não. Isso é muito simples, né? Se você pensa em você com seu filho, ou você com seu sobrinho, ou você na sua família, em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, ou num trabalho com um chefe, né? Ou quando você vai no banco, hoje em dia quase ninguém vai no banco, mas quando você vai, sei lá, numa repartição pública tirar um documento, você fica irritado, como é que você fala lá com o cara que está te atendendo, né?
quando você vai numa padaria, enfim, as muitas facetas que a gente tem. E ao longo da vida, mesmo eu com 50 anos também, já ainda me surpreendo com algumas reações minhas em determinadas situações que eu nunca tinha vivido. E às vezes, situações que você já viveu, você se modificou, né? Você viveu, você tá mais velha, e você tem reações inesperadas até para você mesmo, né? Então é muito bacana da gente pensar o quanto esse personagem vai ter que ser pensado com essas características e quanto ele vai se revelar dependendo da relação com, né, na qual a gente o coloque. Ou seja, ele é um ser relacional e um ser situacional. Ou seja, depende, e também tem aquilo, né, gente? Depende do dia, para saber a forma como esse personagem vai reagir àquela situação, com aquela pessoa, vai depender também do dia, né? Como ele está naquele dia, e aonde está. Né? Então é muito diferente como você está numa praça, ou como você está em casa, ou quando você está, né, falando no telefone, ou quando você está cara a cara, né, escrevendo uma mensagem. Todas essas questões vão ser primordiais para você pensar as características que você vai ter que desenvolver deste personagem. E muitas vezes também isso não é balela de quem escreve, isso é verdade. Você pensa que quando você coloca um personagem na frente do outro, ele vai reagir de uma forma. E às vezes ele reage de outra. Assim como a gente, né, que ainda se surpreende com as nossas próprias reações, acontece isso com o personagem. E aí tá também um grande fascínio de escrever dramaturgia, né? E descobrindo na própria narrativa, no próprio embate entre esses personagens, e descobrindo um pouco o jeito que eles são. Porque no fundo, mesmo que a gente faça o famoso canovaccio, que é uma palavrinha, né? Que é aquela, digamos assim, estrutura, se a gente faz toda uma estrutura, tem gente que faz isso, eu nunca nem consegui, na verdade, nem tentei fazer, nem teria como, porque sou muito caótica, mas tem autores que fazem, né? Fazem toda uma preparação para escrever uma peça, né? Então, chama canovaccio, né? Ela vai fazer toda uma estrutura mesmo, como se fosse um pré-roteiro, assim, uma pré-peça, tudo organizado, então esse personagem é assim, esse é assado, na primeira cena vai acontecer isso, na segunda aquilo, isso aqui se encontra, né? Mesmo quem faz isso dessa maneira e prepara toda a peça, ainda se surpreende. E essa é a grande graça de escrever, né? Porque aquilo tá vindo de você, mas ao mesmo tempo tem algo ali, né? Quando você põe esses personagens, digamos, para se relacionar, para vivenciar aquilo de fato, as coisas vão acontecendo, às vezes até um pouco para além da ideia que o dramaturgo tem. Voltando, então a ideia aqui é essa, né? Você vai ter que pensar, e aí nesse sentido eu sempre faço uma aproximação com a linguagem do jornalismo, que o coitado do jornalista, ele tem que fazer uma coisa que chama lead, que é no primeiro parágrafo da matéria, ele vai ter que dar conta de quem, como, quando, onde e por quê. Né? E o dramaturgo, quando pensa nesse personagem, vai ter que ser um pouco assim como um jornalista, no certo sentido, imaginando todas essas questões para poder criar esse personagem. E aí ele vai ter que pensar isso tudo também em relação ao outro personagem, né? Isso tudo fica muito mais fácil quando a gente também sabe aonde eles estão e quando é. Ah, mas eu quero fazer uma peça que se passa num tempo qualquer. Um tempo qualquer é um tempo. Ah, eu quero que se passe num lugar qualquer. Um qualquer lugar é um lugar. Num lugar que ninguém sabe onde é. Um lugar que ninguém sabe onde é um lugar também. Então, quando a gente fala lugar e tempo na dramaturgia, não necessariamente tem que ser algo concreto. Mas mesmo qualquer intenção de lugar, né? Qualquer ideia de temporalidade já é um lugar e uma temporalidade. Fica claro isso, gente? Espero que sim. Bom, quando vocês forem vendo esse vídeo, que é um vídeo, né, um pouquinho mais extenso, vocês podem ir escrevendo para mim. Aqui a gente pode ir conversando. Escreve aí embaixo, fala suas dúvidas e eu venho aqui esporadicamente ver e também poder dialogar com vocês. Bom, é um pouco isso, né? Então a gente vai ter que pensar nesse personagem sempre, primeiro, lembrando, recapitulando, que ele vai ser feito de palavras, ou seja, a gente com as nossas palavras, a nossa intencionalidade é que vai dar vida, vai dar corpo, vai dar carne para esse personagem. A carne da personagem são as palavras. E a gente vai ter sempre que pensar onde e com quem ele se relaciona. Ah, eu quero fazer um monólogo. Um monólogo é sempre um diálogo, né, gente? Um diálogo com um personagem que não está, um diálogo com a plateia, um diálogo dele com o outro de si. Então, de qualquer modo, essa ideia do conflito dramático vai estar presente e ele vai ter que se relacionar, então, com alguém, né? Com outros personagens. Ainda pode ser uma fala dele com Deus, né? Pode ser uma fala dele com, sei lá, com um animal. Isso não importa tanto no sentido de,
isso é o outro, né? Isso é com quem ele está falando, entendeu? Pode ser quem for, mesmo que seja um bicho, mesmo que seja Deus, mesmo que seja um outro que não está, ele vai estar em relação. O personagem é um ser relacional. E são essas particularidades do personagem que você vai ter que desenvolver. Isso, por um lado, é super complexo, né? Você vai ter que desenvolver esse lado do personagem, mas por outro, é libertador. Que uma das grandes dificuldades que a gente tem quando pensa em personagem é essa, né? Fala, bom, mas eu parto da onde, né? E daí, muitas vezes, você começa a querer, então, ele tem 25 anos, nasceu em Niterói, tem uma mãe que chama Lúcia, um pai que chama José, ele faz faculdade de jornalismo, gosta de comer frango no final de semana, torce para, sei lá, para o Flamengo e, na verdade, namora a Maria e a Maria gosta... E aí a gente vai num excesso que não consegue definir, né, circunscrever uma existência para esse personagem. Então é muito importante você pensar isso. Você não vai ter que dar conta de todos os âmbitos desse personagem. Você vai ter que dar conta das formas que esse personagem vai reagir àquele ambiente, lugar e outro que você vai criar. Isso também você vai criar. Ele não tem existência sem isso. Né? Agora, a partir do momento que você põe ele em relação, a partir do momento que ele está num lugar, a partir do momento que ele passa a falar e agir, ele vai começar a existir de um jeito, às vezes, muito, muito mais incrível do que você pensou. Eu te garanto. Então, faça o exercício e depois você me conta. Bom, então a gente já falou, né, que a gente vai ter que... ele vai ser, então, esse ser relacional. E aí tem algumas possibilidades. Assim, é sempre muito interessante, daí tem aquela palavrinha muito importante na dramaturgia, que é alteridade. É você criar um personagem e outro personagem, né? É interessante, tô falando aqui de dois, tá, gente? Mas podem ser vários. É interessante você conseguir criar personagens diferentes. Essa é a grande magia também de escrever dramaturgia. É conseguir criar personagens diferentes de você, que já é um grande exercício, e depois personagens diferentes entre si. Né? Quando a gente cria um personagem muito próximo da gente, é um pouco aquela ideia de alter ego, né? Um personagem que está muito próximo, pensa igual você. Já é difícil fazer isso, né? Já é um grande desafio criar um personagem que tenha uma voz, mesmo que seja próxima da sua. Mas eu te convido a fazer um exercício, criar um personagem diferente de você, que pense de outro modo, que pense de um modo, digamos, autônomo. Isso é o grande barato da escrita, né? Criar um personagem diferente da gente. E daí outro personagem diferente desse que já é diferente da gente. Então você vai poder criar vários... Não, mas como assim? Vem tudo de mim. Claro, vem tudo de você. Claro que vai ter você ali, mas pode ser o seu avesso, por exemplo. Pode ser aquilo que você não conta. Pode ser aquelas questões que ficam aí lá embaixo, né, que você não traz à tona, né? Questões, falas, jeitos que nem você conhece de você. É um grande exercício criar um personagem. É por isso que é interessante criar personagens que estejam descolados da gente, que estejam para além de nós, que pensem diferentes da gente, né? Tem uma cena que eu acho das cenas mais incríveis da história da dramaturgia nacional e da dramaturgia mundial, que é a peça O Pagador de Promessas, do grande autor brasileiro Dias Gomes, na qual o Zé do Burro conversa com o padre. Em resumo, o Zé do Burro teve um burro que morreu, era um grande amigo, ele considera um grande amigo dele, ele faz uma promessa e carrega uma cruz até a igreja. E ali ele encontra o padre, e aí vocês vão lá e leiam a cena, que não vai, por esses e outros motivos, não vai deixar o Zé do Burro entrar. E aí você tem um embate entre eles. O Zé do Burro com uma ideia e o padre com outra completamente diferente. A gente tem isso também, por exemplo, em Antígona, né, com Creonte, e Antígona com ideias totalmente diferentes sobre a mesma questão, que é ela poder enterrar o irmão com os ritos fúnebres, e ele dizendo que não, porque o irmão estava lutando contra a cidade que ele rege. Né? E assim, várias outras peças incríveis. Eu estou dando 2 exemplos aqui. Vocês procurem. São peças fáceis de achar. Qualquer coisa vocês escrevam aqui e eu mando para vocês em PDF. E aí vocês vão ver, na verdade, né? Eu não sei se posso mandar em PDF. De qualquer modo, eu posso indicar lugares que vendem. O antigo não sei que posso. O Pagador de Promessas não sei, mas posso indicar lugares onde a peça existe. Na bibliotecas, lugares para comprar online, enfim. Retomando aqui, são 2 exemplos de cenas que têm
um ponto de vista muito diferente, dois personagens com pontos de vista muito diferentes sobre o mesmo assunto, se embatendo ali. Mas quem criou os dois foi o mesmo dramaturgo, né? Sófocles, no caso da Antígona, e Dias Gomes, no caso do Pagador de Promessas. Esse é um exercício que eu convido você a fazer, né? Escreva aí essa cena e veja como é, primeiro, um grande desafio, para a gente não usar a palavra difícil, a gente pode dizer que é um grande desafio, e segundo, muito divertido. Claro, passando por esse primeiro momento aí da dificuldade, vai abrindo a cabeça, né? Vai trazendo uma alteridade de fato, vai fazendo a gente enxergar de dentro a capacidade, a nossa própria capacidade de pensar diferente do que a gente mesmo pensa. Então, o dramaturgo, isso tem, claro, todos os autores, mas o dramaturgo, a dramaturga, ele tem a capacidade, eu acho incrível, de conseguir criar a fala do personagem. O que é a fala do personagem? Nada mais é do que a maneira como ele organiza o próprio pensamento. Então a gente vai entrar na cabeça desse personagem e a gente vai poder entender. E aí, de novo, né? A gente vai criar, na verdade, a forma como ele pensa. Mas, de certa maneira, a gente também entende a forma como ele pensa. Então, a gente vai poder entender e criar maneiras diferentes de pensar. Isso é de uma riqueza e de uma maravilha, de um maravilhamento, quando você começa a fazer isso e começa a poder depois ler esse exercício que você fez e se colocar ali, né, sendo esse criador de universos tão diferentes, de formas de pensar, de subjetividades, de mundos tão diferentes. Isso faz com que o mundo amplie a sua forma, né, de pensar, porque vai ter cada vez mais gente diferente aí pensando, e vai criar dentro de você buracos, lugares, né, para criar cada vez mais. Então, a criação de um personagem, ela se dá de uma maneira incrível, que vai ajudando a gente a largar a nossa própria humanidade. Porque muitas vezes a gente não entende, porque a gente não está na cabeça do outro, né? Um pouco aquela ideia do Sartre, né? Da filosofia, né? Existencialista, que o inferno são os outros, né? Porque a gente não está na cabeça deles. Quando a gente vai entrando na cabeça deles, a gente vai vendo que, na verdade, todos nós temos os nossos problemas, os nossos desvãos, né? E aí tem muitas outras questões e camadas para a gente falar dos personagens, né? Os personagens deslocados, que são super importantes na história da dramaturgia mundial, como Édipo, como Hamlet, e tantos outros, né? Personagens que estão no lugar em que eles não se reconhecem completamente, Otelo, né? Então, colocar esses personagens nos lugares onde eles se sentem, digamos assim, meio perdidos, meio não pertencentes àquele lugar, já começa com um conflito do próprio personagem muito alto, né? E aí todas as questões que vão vir a partir disso, esse conflito dramático, ele já chega bastante aquecido, né? Quando a gente coloca um personagem com conflito interno muito pulsante, né? Por exemplo, não pertencer ao lugar onde ele está e está o tempo inteiro digamos assim, desterrado, né? Num lugar em que ele não se sente completamente à vontade. Então, o personagem já vem com um conflito interno, um conflito dele mesmo muito forte. E aí você coloca um outro personagem aqui, que vai ter um conflito interno também muito forte. No momento em que eles vão se embater, o conflito dramático, né? O conflito da cena dá um salto muito grande, né? Então, trabalhar um pouco algumas características que façam com que um personagem já tenha um conflito interno dele muito grande. E aí isso já vai fazer com que você parta, digamos assim, de uma cena, de uma peça, com um conflito potencial muito grande. E aí, para você fazer uma peça interessante, que prenda as pessoas, que trate de assuntos importantes, interessantes, candentes, né? Relevantes, é muito mais fácil. Então, você vê que às vezes não, sempre a criação da personagem vai ser determinante, digamos, para essa estrutura da peça, para dizer que peça vai ser essa e para que, digamos, a temperatura dessa peça já comece lá no alto, né? Sabe aquelas peças que você fica... E quando eu tô falando desse conflito interno, não precisa ser nada, né, assim como Hamlet, né, do Shakespeare, que chega para ver, né, que o pai foi assassinado, ou se ele não foi assassinado, se ele foi assassinado, ele vai ter que, então, vingar esse pai. Às vezes são coisas muito mais simples, né? Às vezes você está escrevendo uma peça num jantar de família, onde
todo o conflito ali não vem à tona, né? A grande questão talvez seja o fato de que ninguém fala nada, né, que está acontecendo, aquelas famílias que tem uma tensão que está ali subjacente, mas todo mundo é muito educado, você pode passar o sal, por favor? Ah, como é que foi o seu dia? E aquela tensão vai crescendo, mas ninguém diz nada, né? A gente tem um autor, por exemplo, o Anton Chekhov, que é um autor russo, que trabalha muito isso, as coisas que, os conflitos que não se digamos, não se deixam entrever de maneira total, né? Então, é muito aquilo que não se faz, é muito aquilo que não se diz, mas isso também tensiona muito. Então, esse conflito interno da personagem pode ser algo, por exemplo, que ela não fala, que ela não diz, que não externaliza, e aí vai tendo aquele... Você passa a peça inteira meio, meu Deus, que horas que isso vai acontecer? Uma espécie de, digamos, né, uma coisa que tá ali, né, e nunca vem à tona, né? Isso deixa a gente, assim, super, digamos, no limite. Então, tem muitas maneiras desse conflito se colocar, né? E é importante, porque como a palavra é conflito, às vezes a gente fica um pouco confuso, no sentido de que como se as peças tivessem sempre que estar num momento, né, que alguém vai morrer, vai matar, que alguém, né, enfim, é traído ou que sai de casa. Não necessariamente, né? Às vezes o que você tem que achar um pouco é o lugar desse personagem e desse conflito, em que momento tá e como é que isso se dá. Claro que também escrever uma peça sobre nada, né? Não é um dia comum que a pessoa foi trabalhar, voltou, ei, tudo bem? Tudo, e você também? Então vamos deitar. E acorda de manhã, bom, é uma peça, porém ninguém vai ter muito interesse nela, provavelmente nem você, porque o divertido de escrever é quando as coisas vão se sucedendo de um jeito interessante pra gente como autor também, né? Então, sempre pensar nisso, que o personagem com conflito interno bastante intenso, ele já te ajuda, digamos assim, nessa estrutura da peça, seja lá onde ele estiver. Daí também é interessante pensar, né, quando você mexe um pouco, né? Então, sei lá, tem uma briga de casal. A minha peça é sobre um casal que está no limite ali da relação, né? Uma coisa, eles estão em casa discutindo, é uma coisa, né? Se eles estão, sei lá, num restaurante, num jantar, tentando ali fazer as coisas voltarem ao normal e tal, né, é outra, né? Se eles estão, por exemplo, num casamento, né, na igreja, e aí ela olhando aquilo, lembra que eles nunca casaram porque ele não quis, ou ele queria casar e ela não quis, pra gente também não vir com os estereótipos, e aí ela vai ficando, né, o cara passa mal, e daí eles começam a discutir no meio de uma igreja, de um casamento, não pode falar alto, enfim, aí você já tem um deslocamento, um estranhamento que você já falou, opa, peraí, como é que eles vão resolver isso em pleno casamento? Vão gritar, vão brigar, as pessoas vão olhar, vão sair de lá, o que vai acontecer? São exemplos, né, gente, claro, exemplos meio, assim, bobos entre aspas, mas só para dizer, né, assim, que lugar inusitado isso pode acontecer. Se você desloca, né, uma relação de casal brigando em casa, tudo bem. Mas se você desloca isso para um lugar mais inusitado, você já traz um interesse e um estranhamento que já ajuda esse conflito a ter mais interesse. Quanto mais interesse esse conflito tem, mais dramático ele é e mais essa peça pode se desenvolver de um jeito único, né? A gente pode ver aí o seu olhar, porque essa é uma coisa importante também. Os personagens, eu sei que às vezes parece que todos os personagens já foram escritos, porém não, né? Tem algo aí, uma criação que é só sua. E esse personagem, da forma como você vai escrever, só você pode escrever, né? Então pensar de que jeito que você pode trazer mais características únicas, mais interesse, né? Mais estranhamento, para usar essa palavra importante aí na dramaturgia, mais deslocamento para eles, para que esses conflitos, tanto interno quanto esse conflito entre eles, já nasça mais adensado, já nasça mais aprofundado, já nasça mais único, né? E aquela palavrinha lá, alteridade, também a gente consiga ver de um jeito melhor, né? Porque é sempre mais interessante ter mais camadas de conflito, mais camadas de interesse, mais camadas de unicidade, no sentido da gente ver o olhar daquele autor. Os autores que marcam a gente são muito aqueles que têm algum olhar, uma característica, né? Algo que eles colocam e que é só deles, e que daí, claro, é aquela palavrinha que a gente já falou aqui, que é a humanidade de cada um de nós. E nada melhor do que a dramaturgia para fazer com que a gente consiga colocar a nossa humanidade nesses personagens que a gente cria e que a gente, dessa forma, eu te garanto, você pode confiar em mim, você vai ampliar aí a experiência humana na Terra, criando personagens que vão poder discutir em locais, de modo e com outros personagens, questões divertidas, relevantes, potentes ou tristes, enfim, questões
humanas que vão aumentar aí a nossa forma e o nosso jeito de pensar a nossa própria existência. Dramaturgia é isso, é essa forma de colocar a gente sempre olhando um pouco pelo buraco da fechadura, outras possibilidades de se viver, né? E aí a criação de personagem é uma das grandes possibilidades, aí, das grandes chaves, das grandes ferramentas que a gente tem para criar isso. Eu te espero no próximo vídeo.